Na minha visão seguinte, ardentemente supliquei ao Senhor que se eu deveria ir e relatar o que ele me havia mostrado, que me guardasse da exaltação. Então ele me mostrou que minha oração fora respondida, e que se eu estivesse em perigo de exaltação, a sua mão estaria sobre mim, e eu seria afligida com enfermidade. Disse o anjo: se deres as mensagens fielmente e perseverares até o fim, comerás do fruto da árvore da vida e beberás da água do rio da vida. Não demorou muito e se espalhou ao redor que as visões eram resultado de mesmerismo, e muitos adventistas mostraram-se prontos para espalhar essa versão. Um médico que era afamado mesmerista disse-me que minhas visões eram mesmerismo e que eu era uma vítima muito fácil, podendo ele magnetizar-me e dar-me uma visão. Eu lhe disse que o Senhor me havia mostrado em visão que o mesmerismo era de origem diabólica, dos insondáveis abismos, e que logo estaria ali com os que continuassem a praticá-lo. Dei-lhe então liberdade de magnetizar-me, se pudesse fazê-lo. Ele tentou por mais de meia hora, recorrendo a diferentes operações, e então desistiu. Pela fé em Deus, pude resistir à sua influência, de maneira que em nada isso me afetou. Se eu tinha uma visão em reuniões, muitos diziam que era uma perturbação e que alguém me havia magnetizado. Então eu ia sozinha para os bosques, onde nenhum ouvido podia ouvir-me, ou ver-me algum olho, senão Deus, e orava a Ele, e Ele algumas vezes me dava uma visão ali. Então eu me regozijava e contava-lhes o que Deus me havia revelado sozinha, onde nenhum mortal podia influenciar-me. Diziam então que eu me havia magnetizado, a mim mesmo. Eu pensava, chegou o ponto em que os que honestamente vão a Deus sozinho para suplicar suas promessas e clamar por sua salvação, sejam acusados de estar sob a má e danosa influência do mesmerismo? Suplicamos a nosso bondoso Pai do céu que nos dê pão apenas para receber uma pedra ou um escorpião? Essas coisas feriam o meu espírito e me deprimiam a alma com terrível angústia, quase ao ponto de desespero. Enquanto muitos queriam fazer-me crer que não havia Espírito Santo e que tudo quanto os homens santos de Deus haviam experimentado não era senão mesmerismo ou enganos de Satanás. Nessa ocasião, havia fanatismo no Maine. Alguns renunciavam inteiramente ao trabalho e desligavam da comunhão todos os que não aceitavam as suas opiniões neste ponto, e algumas outras coisas que eles consideravam deveres religiosos. Deus me revelava esses erros em visão e enviava-me a seus extraviados filhos, a fim de lhes declarar. Mas muitos deles rejeitavam inteiramente a mensagem e acusavam-me de conformismo com o mundo. Por outro lado, os adventistas nominais acusavam-me de fanatismo, e eu era, por alguns, falsa e impiamente representada como sendo líder do fanatismo que eu estava, na realidade, trabalhando para corrigir. Diferentes datas foram repetidamente estabelecidas para a vinda do Senhor e impostas aos irmãos, mas o Senhor mostrou-me que todas essas datas passariam, pois o tempo de angústia devia vir antes da vinda de Cristo, e que cada vez que uma data era estabelecida e passava, simplesmente enfraquecia a fé do povo de Deus. Por isso eu era acusada de ser como o mau servo que dizia em seu coração: meu Senhor tarde virá. Tudo isso pesava sobremodo em meu espírito, e na confusão eu era algumas vezes tentada a duvidar de minha própria experiência. Quando, certa manhã, em orações de família, o poder de Deus começou a descer sobre mim, e depressa veio à minha mente o pensamento de que era mesmerismo, e resisti a ele. Imediatamente fui tomada de mudez, e por alguns momentos perdi a noção de tudo ao meu redor. Vi então o meu pecado em duvidar do poder de Deus, e que por assim proceder fiquei muda, e que minha língua seria libertada antes de descorridas 24 horas. Um cartão foi colocado diante de mim, no qual estava escrito em letras de ouro o capítulo e verso de 50 textos das Escrituras. Ao voltar da visão, solicitei por aceno a lousa, e nela escrevi que estava muda. Também o que eu tinha visto e que eu desejava a Bíblia grande. Tomei a Bíblia e prontamente identifiquei todos os textos que eu tinha visto no cartão.
Eu não pude falar durante o dia todo. Logo na manhã seguinte, minha alma se encheu de gozo e minha língua foi libertada para proclamar os altos louvores de Deus. Depois disso, não mais ousei duvidar do poder de Deus, ou resisti-lo, ainda que fosse por um só momento, não importando o que outros pudessem pensar de mim. Em 1846, enquanto estive em Massachusetts, minha irmã, que costumeiramente me acompanhava nessa época, a irmã A, o irmão G e eu mesma saímos no veleiro a fim de visitar uma família na ilha do Oeste. Era quase noite quando partimos. Havíamos navegado apenas uma breve distância, quando subitamente se levantou uma tempestade. Trovões, relâmpagos, chuva vieram em torrente sobre nós. Parecia claro que estaríamos perdidos a menos que Deus nos socorresse. Ajoelhei-me no veleiro e comecei a clamar a Deus por livramento. E ali, em meio aos vagalhões que nos cobriam, enquanto as águas lavavam o topo do veleiro sobre nós, eu fui tomada em visão. E vi que mais depressa se secaria cada gota do oceano antes que nós perecêssemos, pois minha obra havia apenas começado. Quando voltei da visão, todos os meus temores se haviam dissipado. E cantamos e louvamos a Deus. E nosso pequeno veleiro era para nós como uma flutuante Betel. O redator de The Advent Herald disse que se sabia ser minhas visões o resultado de operações de mesmerismo. Mas pergunto, que oportunidade havia para operações de mesmerismo em ocasião como essa? O irmão G teve que lidar bravamente para manejar o veleiro. Ele procurou ancorar, mas a âncora foi levada. Nosso pequeno veleiro era elevado sobre as ondas e impelido pelo vento, enquanto se fazia tão escuro que nem sequer podíamos ver de uma a outra extremidade do veleiro. Então a âncora se firmou e o irmão G pediu ajuda. Havia apenas 2 casas na ilha, e provou-se que estávamos próxima de uma delas, mas não aquela onde desejávamos ir. Toda a família tinha se retirado para repousar, exceto uma meninazinha que providencialmente tinha ouvido os nossos pedidos de auxílio. Seu pai logo veio para nos socorrer. E no pequeno bote levou-nos para a terra. Passamos a maior parte dessa noite em louvores de gratidão a Deus por sua maravilhosa bondade para conosco.